Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, o treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento, tem também meu site, meus livros. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa André Massolini que você já vai me encontrar. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, lhe acompanho faz um tempo, queria lhe contar minha história e que você me diga se estou tão errada. Meu, por assim dizer, amor, por assim dizer, começou em 2011. Nos conhecemos na escola, fomos amigos e logo ao decorrer do tempo nos apaixonamos. Ele era tudo o que eu sonhei. Chegou na minha vida no pior momento que eu estava passando. Então ficamos e as aulas, chegando ao fim, com as férias, não falamos mais um com o outro. Então, um pouco antes de voltar novamente à escola, ele ligou para minha mãe e voltamos, ficamos juntos. Então, em 2012, me pediu em namoro. Aceitei de repente. Gente, desculpa, porque não existe uma vírgula, não existe um ponto, não existe um parágrafo. É tudo uma coisa só, é um bolo só. Peço desculpas. Mas eu tenho que tentar entender enquanto eu leio. Tá, me pediu em namoro, aceitei de repente. Tudo lindo, em 2013 ficamos noivos. Fez tudo lindo, me pediu em casamento para meus pais, tudo como em contos. Como em contos de fada? A gente quer que a nossa vida seja um conto de fada, né? Mas nada é. Ou seja, nada é como conto de fada. Bem, ainda bem que você aprendeu. Neste mesmo ano começa o meu inferno secreto. No fim do ano, em dezembro, do nada vem uma prima distante dele, manda convite no Face. Eu, como conheço muito bem ele, vi que quando ele olhou que era dela, ficou diferente. Então, nada disse. À noite, neste dia, falou para mim que eles foram namoradinhos quando crianças, mas que não ficaram juntos, pois os pais dela eram contra por serem novos e primos de terceiro grau. Mas agora tinha tudo mudado. Ele já tinha 20 anos e ela 18. Então eles foram se falando e ele foi ficando estranho. Ele quis um tempo. Nessas circunstâncias aqui, nessas circunstâncias, porque tem circunstâncias que a pessoa de fato precisa de um tempo, né? Porque, dá um tilt na cabeça dela, não porque tem alguém, porque o sentimento dela ficou em crise mesmo. Agora, nessas circunstâncias aqui, surge essa priminha, e aí ele pede um tempo. Bom, aí a gente traduz assim: olha, estou pedindo um tempo para você enquanto eu vou lá, né? Vou funhanhar com ela até dizer chega. Aí, se eu não gostar de maneira suficiente, eu volto para você. Tá, ele quis um tempo, eu iria me retirar. De repente, ele falou que me amava e era comigo que ia ficar. Então, passou. Morávamos juntos. 2014, passamos muitas coisas, e eu ali do lado dele. Foi que neste ano de 2014, em dezembro, aconteceu novamente. Ela ficava solteira e vinha atrás dele. E assim foi novamente, sabe? Todo ano, desde 2012, quando ele me assumiu para todos, sempre no fim do ano ela vinha. Mas ele dizia que estava feliz comigo e com nossa casa. Que nada. Chegou o final de 2015, em novembro, ela veio falar comigo. Como era a prima dele e eu já conhecia todos, e mais do que isso, me dava muito bem com as pessoas próximas a ela, então tinha uma festa na minha casa em relação à família, e eu convidei ela. Não queria ser indelicada, pois estávamos nos dando bem. Convidou a raposa para entrar no galinheiro, bem? Hein? Raposa, vem aqui conhecer minhas galinhas, olha. Aqui eu tenho a Clotilde gorda. Ó,
Dá uma canja maravilhosa. Aqui eu tenho a Genária. Genária já faz uns anos que está aqui, mas, entendeu? Nada que 2 horas cozinhando, ela não fique molinha. Então, Dona Raposa, esteja à vontade. Né? Estou recebendo a senhora, Dona Raposa, espero que a senhora não coma minhas galinhas. Ah, bem, não vai comer. Você acha que a Dona Raposa não vai comer as suas galinhas em consideração ao convite que você fez? Oh, meu anjo, mas... Ai, meu Deus do céu, é muita ingenuidade. Você leva a desgranhenta para dentro da sua casa. A desgranhenta dá em cima do seu namorado e você chama ela. Eu, burra, claro, não vi a intenção dela. Ai, mas e todos os outros anos que ela vinha atrás dele, você não via a intenção? Foi burra mesmo, bem. Desculpa, mas foi. Não vi a intenção dela. Chegou o tão esperado dia, teve a festa. Eles se olharam de um jeito que só sei que senti naquele momento que tinha perdido meu amorzinho. Chamava ele assim. Então passou no outro dia. Então passou. Nossa, gente, não tem uma vírgula, não tem nada. No outro dia, eles se falaram, adicionou ela no Skype e aí eu me ferrei. Ela dizia que ainda amava ele, que a história ficou inacabada, e ele disse que também amava ela, então veio e disse que ia me deixar. E eu estava abalada, mas não surpresa, apenas com medo, pois estava achando que estava grávida. Pois bem, fui embora, ele dizendo que me ama e que queria resolver a história inacabada deles. Eu, sem chão, voltei para meus pais. Descobri que de fato estava grávida. Meu Deus, fiquei sem saber o que fazer, porque depois de 3 dias que eu saí da nossa casa, eles postaram juras de amor, que o tempo venceu, que depois de 12 anos eles finalmente estão se amando. Ai, meu Deus. Contei para eles sobre nosso filho. Resumindo, passei minha gravidez sozinha. No meu parto ele estava lá e quando viu o nosso bebê ficou diferente. Eles terminaram o grande amor deles, pois agora ele era pai. Voltamos a nos falar sem ódio e ele me implorou para voltar, dizendo me amar e queria nossa família. Eu, abalada por tudo e por estar com um filho recém-nascido, voltei. Mas hoje olho para ele e vejo o quanto ele foi sim cruel comigo, pois minha gravidez ele me disse cada coisa. André, cada coisa que parecia matar minha alma um pouco a cada vez que ouvia ele. Então hoje diz-me amar e que não era aquilo, o relacionamento dele com ela, mas foi ela, André, que não quis mais ele. Apenas depois de 1 mês ele veio para querer nós 3 de novo. Hoje me pergunto, será que ele está comigo por gostar de mim ou apenas por não querer ser comparado com o pai que abandonou ele quando pequeno? Bom, minha querida, aí é um questionamento que você tem que fazer para ele e ver o que ele vai responder. Porque não tem como eu saber se ele está com você por você e pelo seu filho ou porque ele teve o trauma de ter sido abandonado quando era pequeno e agora ele quer então compensar isso. Eu não vou fazer ao meu filho o que o meu pai fez comigo. Isso, minha querida, mesmo você perguntando para ele, provavelmente ele vai falar que não, e não tem como a gente bater o pé e falar, não, eu sei que você está comigo por causa desse trauma. Não tem. Então, minha querida, esse é o tipo de pergunta que não vai levar a nada, viu? Esse é o tipo de coisa que você vai ficar enrolando, aí, sabe, ficar discutindo o sexo dos anjos? Não vai chegar a lugar algum. É o que eu estou dizendo. Você pode até falar para ele, questioná-lo. Então, viu, você está comigo por causa disso, ou porque, enfim, pode questioná-lo. Mas é o tipo de coisa que o que me dói, eu vi ele com ela e eu conhecia ele melhor que ninguém. A felicidade deles era real. Dava para ver, não precisava nem abrir a boca. Me sinto despedaçada. Ele não quer desistir. Estou com ele, mas sinto como se ele amasse sim ela. Mas como ela não quis, aí então ele estava ali. E por que não ficar comigo se temos um filho? Eu me pergunto todos os dias, estamos juntos porque nos gostamos ou pelo nosso filho?
porque ele me machucou tanto que hoje não sei o que sinto por ele. É outra coisa que você vai ter que descobrir. O que você sente por ele, né? Tudo que eu quis foi que ele fosse feliz. Abri mão dele porque eu amava tanto que a felicidade dele para mim era importante. Será? Sei, viu? Eu acho que você abriu mão dele porque não tinha outra coisa para fazer. E já que ele falava tanta coisa para você, agora você está romantizando o negócio aí. Ah, eu amo tanto ele, que a felicidade dele para mim era mais importante. Então, né, eu quis que ele fosse feliz. Olha, tô para ver uma pessoa que seja tão despojada assim. Tô achando que você tá dando uma floreada aí na sua história, minha querida. E depois outra. Se você quisesse ver, se você se importasse tanto com a felicidade dele, se agora ele está com você e ele diz está feliz, então por que você não aceita? Detalhe, André, ele ainda sonha com ela, sim. Ele fala dormindo. Nossa, o cara se entrega à noite. E quase toda noite sonha com ela. Aí me diz que não mandamos nos sonhos, que ele não tem culpa. Mas sabe, tenho quase certeza que ele ainda guarda fotos deles juntos. Ela está com o ex dela. Machuca ele, eu sinto, sabe? Mas ele vem, diz que me ama, que sou a mãe do filho dele, que sou incrível. O que fazer? Meu coração diz uma coisa, mas a cabeça diz outra. Sinto meu peito apertado, me dá um conselho, por favor. Olha, meu anjo, é o tipo de situação, gente, que não tem o que a gente falar para a pessoa. Porque assim, ó, você vai ter que ver o que você sente. Você acha que ele tá com você só porque, na verdade, ela terminou com ele, agora ela voltou com o ex, tá vendo? Se estrubincou, tá vendo? Ela só tava com fogo na perseguida. Ai, porque depois de 12 anos a gente não sei o que, a gente se ama. Ela queria consumar o ato. Ela tava com aquele fogo na perseguida, bem, que, nossa, né? Chamas da paixão. Ei, novela mexicana, né? Aquilo ali tava um maçarico, bem, dali. Aí ela apagou o fogo, entende? Esse fogo que ela trazia há 12 anos, que, né? Desde a infância, aquela coisinha, apagou o fogo, voltou pro ex, agora você fica aí na crise. Ou seja, ele tá comigo por causa de que não quer fazer pro filho que ele sofreu, ou tá comigo também pelo fato de que eu sei que ele gosta dela, ele sonha com ela, só que como foi ela que colocou ele para correr, então ele fica comigo já. Por que ele não vai ficar comigo? Se eu tenho até um filho com ele? Então, meu anjo, os seus questionamentos, eles são válidos. Só que, infelizmente, não tem como eu refutá-los. Os seus questionamentos são válidos e a única maneira de você, de fato, saber o que está acontecendo é acompanhando a situação. É acompanhando, percebendo, escuta. E outra, eu vou ficar com ele, cara. Você gosta dele, não gosta? Eu vou ficar com ele. Ele fica me elogiando, fica falando, então, tipo, eu vou dar ouvidos ao que ele está falando. Ao invés de eu ficar criando, não, porque eu sei que ele gosta dela, porque ele ainda ama ela, porque eu sei que ele fica pensando nela, porque ele sonha com ela. Então, cara, eu vou viver isso aqui. Sabe? Vou desencanar. Ela tá seguindo a vida dela lá. Agora, se amanhã ou depois você tiver motivos reais, sabe? Ah, ela terminou com o namorado dela, agora começou a mandar mensagem, ou seja, aí capaz de você convidar ela para o quê? Para chá de bebê de um outro filho seu? Espero que tenha aprendido, né, meu bem? Então, se eu tiver coisas reais, aí eu começo a prestar atenção. Agora, não adianta eu ficar criando. Olha que coisa, não, gente? Mas cada rolo, não? Aí a gente começa a criar histórias. A gente tem que se orientar a partir do que a pessoa está dizendo. Ah, mas eu estou vendo outras coisas. Eu estou vendo coisas que agora eu fico criando a partir do que eu vivi anteriormente. Mas não que esteja acontecendo agora. Então a gente tem que saber distinguir isso. Eu não posso começar a enxergar coisas agora a partir do que eu vivi. Eu tenho que enxergar o que está acontecendo agora a partir do agora. E não a partir do que eu vivi anteriormente e do trauma que eu estou carregando. Porque assim como você acha que ele está com você por causa do trauma que ele teve do pai dele, você também agora está enxergando ele a partir do trauma que você teve com ele. Então, ou eu resolvo isso, ou se eu for para continuar traumatizada, não vai dar certo. Porque eu sempre vou criar fantasmas.
sempre, 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 sempre eu vou criar fantasmas. Por quê? Porque eu não consegui resolver a situação. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.